Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, estamos aqui no nosso quinto encontro. A temática da aula de hoje, vamos falar sobre circuitos e dispositivos elétricos. Mas é óbvio que para a gente avançar um pouquinho mais nessa discussão, a gente precisa conhecer o que foi discutido, ou pelo menos relembrar o que foi discutido na nossa aula anterior. Tá? Primeiro, nós vimos que campo é a região de influência de uma massa, de uma carga elétrica ou de um ímã. Um outro tópico que foi discutido na nossa aula anterior é que existe uma relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. O nosso terceiro aspecto foi que a corrente elétrica ela gera um campo magnético e, por fim, nós vimos que a variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz e uma corrente elétrica induzidas. Então, esses foram tópicos que foram discutidos na nossa aula de hoje, quando a gente estava falando sobre processos de geração de energia elétrica, quando nós falamos sobre a lei de Faraday e a lei de Lenz. O objetivo da nossa aula de hoje é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso do cotidiano. A partir desse objetivo, nós vamos fazer algumas considerações iniciais sobre uma área específica da física, a área chamada eletricidade. Eletricidade, acompanha comigo no slide, ele é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Didaticamente, discutimos sobre duas áreas relacionadas à eletricidade. A primeira delas, a eletrostática, e a segunda, a eletrodinâmica. Eletrostática nada mais é do que a área da física que abrange o estudo das cargas elétricas em repouso. Já a eletrodinâmica, que é o foco da nossa aula de hoje, é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. Pessoal, quando a gente fala de eletricidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sobre elétron. Didaticamente, ou seja, para ficar mais fácil da gente compreender, a gente divide a eletricidade nessas duas áreas. A eletrostática, que vai estudar as cargas em repouso, ou a presença das cargas, e a eletrodinâmica, que vai estudar o movimento ordenado das cargas elétricas. Isso para ficar mais fácil essa compreensão. Não significa dizer que quando a gente está estudando as cargas em repouso, esse repouso é absoluto. Não, as cargas elas estão em constante agitação. Mas o que diferencia uma área da outra, ou seja, a eletrostática da eletrodinâmica, é justamente o fluxo ordenado de elétrons. Então, para isso, eu preciso saber o que é corrente elétrica. Esse é um conceito fundamental dentro da eletrodinâmica. Então, vamos acompanhar comigo, com detalhe, aqui no slide, do que a gente trata quando estamos falando sobre corrente elétrica. Corrente elétrica, ele é um movimento ordenado de portadores de cargas. No caso, quando a gente está falando em sólidos, a gente está falando aqui de portadores de cargas, são os elétrons. Então, os elétrons livres, aqueles elétrons que ficam mais soltos no átomo, principalmente nos metais, são eles que facilitam a propagação, a condução da corrente elétrica. Mas quando a gente está falando de fluido, nós estamos falando dos líquidos e gases, a gente não pode falar de elétrons livres, a gente fala sobre íons. Por isso que a gente diz assim, a lâmpada fluorescente, ela funciona pela ionização do gás. Então, quando estamos falando de gases e líquidos, estamos falando de íons. Ok? Essa informação também é importante para que vocês tenham gravado na mente de vocês, quando vocês forem fazer a prova do Enem. Voltando para a corrente elétrica, eu tenho uma equação que relaciona a quantidade de carga que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. Essa é a equação que rege o conceito de corrente elétrica. Acompanhe aqui
comigo no slide a intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere. Ela é dada pela divisão entre a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Pessoal, a quantidade de carga aqui, né, é esse C maiúsculo, é medido em Coulomb. E o intervalo de tempo é medido em segundos. Eu fiz questão de destacar aqui uma imagem de uma lâmpada aqui no slide. Se vocês notarem, essa é uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, ela tem um filamento, ela tem um pedacinho bem fininho de metal. Geralmente é tungstênio. Esse metal, quando ele é percorrido pela corrente elétrica, ele aquece. Ele aquece tanto que começa a emitir luz. Por isso se chama lâmpada incandescente. Diferentemente das lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente, ela funciona por um processo de ionização do gás. Mas por que eu fiz questão de destacar aqui para vocês a lâmpada incandescente? Foi para essa observação que está aqui embaixo no slide. Ó. Atenção, efeito Joule é o aquecimento devido à passagem de corrente elétrica. Vocês já devem ter notado que todos os aparelhos elétricos aquecem, mesmo que a função não seja essa. Com certeza vocês já chegaram próximo a uma TV e viram que atrás da TV está quente. Mas por que isso acontece? Ora, na hora que eu tenho corrente elétrica passando pelos condutores, parte dessa energia vai ser transformada em calor. Essa transformação em calor devido à passagem de corrente elétrica é o que a gente chama de efeito Joule. Claro, existem dispositivos aqui que têm como função aquecer. A função específica desse dispositivo elétrico é o aquecimento. Por exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, dentro dele, existe um dispositivo chamado resistência. A resistência elétrica tem como função aquecer. Ou seja, quando a água passa por ele, sofre o aquecimento. E como é que a resistência elétrica aquece? Ela aquece devido à passagem de corrente elétrica. Outros aparelhos também têm função semelhante. Por exemplo, a chapinha de cabelo. Um outro exemplo, o ferro de passar. Um outro exemplo, o forno elétrico. Não é o forno micro-ondas, é o forno elétrico. Tá? Tem a mesma função. Existem dispositivos que têm como função somente transformar energia elétrica em energia térmica. Um outro conceito fundamental dentro da eletrodinâmica é o conceito de tensão ou diferença de potencial. Agora que a gente já sabe o que é corrente elétrica, é importante que a gente conheça o que é tensão. Nós falamos sobre ela na aula passada, né? E novamente ela aparece aqui. Vamos aprofundar um pouquinho esse conceito, um que está formalizado aqui no slide. Tensão elétrica, que pode ser representado pela letra U ou pela letra V, também conhecida como diferença de potencial, DDP, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga entre dois pontos. A diferença de potencial é igual ao trabalho que deve ser feito por unidade de carga contra um campo elétrico para se movimentar uma carga qualquer. Repare que aqui no slide eu trouxe uma imagem de um raio. Né? E eu gostaria de fazer esse parênteses, porque mesmo quando a gente está discutindo aqui, pode eventualmente algo que a gente fala na nossa aula esteja na prova do Enem. Como é que surge um raio? A maioria dos raios, eles funcionam, eles são descargas elétricas que acontecem de baixo para cima. Então eu tenho nuvens que estão carregadas com cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas vão atrair as cargas de sinais contrários. Por exemplo, vamos imaginar que as nuvens estão carregadas positivamente. Cargas positivas atraem cargas de sinais contrários, que são as cargas negativas. O ar, ele é um isolante. Ele não permite que a carga elétrica passe do chão para a nuvem.
mas acontece que as nuvens elas começam a se carregar cada vez mais. Se as nuvens ficam cada vez mais carregadas, elas atraem cada vez mais cargas e sinais contrários. Vai chegar o momento em que o ar não consegue mais isolar essas cargas. E aí ele passa a ser um condutor. Nesse momento vai acontecer uma descarga elétrica, vai acontecer uma corrente elétrica que vai sair do solo para a nuvem. Então, esse é o processo, né, de geração de um raio. Ok? Então, o que é tensão? Tensão é justamente a diferença de potencial, né, entre a nuvem e a Terra, nesse caso. Ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Um terceiro conceito que é fundamental dentro da eletrodinâmica é o conceito de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência é a dificuldade dos materiais, né, em permitir a passagem da corrente elétrica. Então, de maneira geral, cada material tem um valor da sua resistência elétrica. Então, repare, eu estou diferenciando aqui resistência como sendo um elemento, um dispositivo que tem como função aquecer, que era o caso do chuveiro elétrico. E estou falando aqui de resistência elétrica como sendo uma propriedade dos materiais de dificultar a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência, maior a dificuldade de passagem de corrente. Quanto menor a resistência elétrica, menor é a dificuldade da passagem de corrente, mais facilidade ela vai passar. Vamos acompanhar no slide a formalização sobre o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que os corpos oferecem à passagem da corrente elétrica. E aí, pessoal, eu trouxe duas formas de eu calcular a resistência elétrica. Lembra de resistência? Eu falei na aula passada. A primeira é a primeira lei de Ohm, que relaciona resistência, tensão e corrente. E a segunda lei de Ohm, que relaciona resistência a três grandezas: o tipo de material, o comprimento do fio e o diâmetro do fio. Repare que aqui no slide eu também fiz questão de trazer uma figurinha que são chamados resistores. O que é um resistor? Um resistor, ele é um dispositivo que é utilizado em circuitos elétricos, né, ou circuitos eletrônicos para limitar a passagem de corrente. Geralmente ele é feito de cerâmica e ele tem um códigozinho de cores que fala sobre o valor dele. Cada cor que aparece são valores diferentes para esse resistor. Pessoal, o quarto e último conceito que é fundamental para a gente compreender e avançar no estudo da eletrodinâmica é o conceito de potência elétrica. Nós já falamos aqui em outra aula sobre potência de maneira geral na física, né? Potência como sendo a realização de trabalho em um determinado intervalo de tempo. Aqui a gente vai falar especificamente da potência elétrica. Acompanhe comigo no slide a formalização desse conceito. Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica produzida em um determinado período de tempo, né? Quando a gente está falando sobre potência elétrica, eu tenho como sendo a multiplicação, o produto entre tensão e corrente elétrica. Se eu relacionar a potência com a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, eu vou ter outras duas equações para potência. E são elas que aparecem aqui embaixo. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E a potência também pode ser dada por resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, nesse slide aqui, vocês têm três formas diferentes de calcular a potência. Tá? É fundamental, mais uma vez, que vocês tenham compreensão das relações entre essas grandezas físicas. Tá? E aí, só para fechar aqui embaixo, eu tenho que potência elétrica ela é dada em watts. A intensidade da corrente elétrica, que a gente já falou aqui, é dada em ampere. A tensão elétrica, né, voltagem, ou DDP, que é a mesma coisa, é dada em volts. E a resistência elétrica é dada em ohm.
Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre essas 4 grandezas físicas que são fundamentais para a gente compreender circuitos elétricos, a gente vai agora aprofundar, né, esses elementos que são tão fundamentais no nosso dia a dia. Acompanha comigo no slide o que é um circuito elétrico. Os circuitos elétricos podem ter seus dispositivos associados em diferentes configurações. Quando os elementos de um circuito são ligados no mesmo ramo, dizemos que eles são ligados em série. Se os elementos de um circuito estiverem ligados em ramos diferentes, mas sob a mesma diferença de potencial, dizemos que eles são ligados em paralelo. As ligações mistas são aqueles em que apresentam elementos ligados tanto em série quanto em paralelo ao mesmo tempo. Então veja que nós vamos estudar aqui 3 tipos de circuitos elétricos. O circuito em série, onde os elementos são ligados, né, de forma contínua. O circuito em paralelo, né, onde eu tenho aqui elementos que são ligados a uma mesma diferença de potencial. E a ligação mista, onde eu tenho as 2 ligações simultaneamente em elementos do circuito. Tá? A ligação em série e a ligação em paralelo. O que é especificamente a ligação em série? Vamos ver algumas dessas características desse tipo de ligação. Acompanha comigo aqui no slide do que trata esse tipo de ligação. Quando os dispositivos de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente elétrica e a resistência elétrica equivalente é dada pela soma das resistências. Já o potencial elétrico, ele vai decrescer, ele vai diminuir de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Observe alguns elementos dos circuitos ligados em série. Então, eu trouxe aqui no canto inferior direito, né, uma representação do circuito onde eu tenho 2 resistores ligados em série. Eu tenho um resistor de 4.000 ohms e tenho um resistor de 2.000 ohms. Reparem na figura que o final do primeiro resistor já está conectado no início do segundo resistor. Isso é o que define ser uma ligação em série. E aí eu queria chamar a atenção para vocês dessas 3 características desse tipo de ligação. Primeiro delas, a corrente elétrica ela só tem um caminho, só tem uma forma da corrente elétrica passar pelo circuito. Né? Isso acontece justamente porque a ligação é em série. Qual é a desvantagem desse tipo de ligação? Nós não usamos essa ligação em casa. Porque se eu só tenho um caminho para passagem de corrente elétrica, quando um dispositivo queima, ele interrompe a passagem de corrente elétrica. Qual a desvantagem disso? Todos os outros aparelhos iriam deixar de funcionar. Tá? Então, esse é um tipo de característica da ligação em série. Outra característica é que a tensão elétrica ela vai ser dividida entre todos os elementos do circuito que está ligado em série. É uma outra desvantagem se a gente utilizasse isso em ligações residenciais, porque à medida que eu fosse usando cada vez mais aparelhos do meu circuito, né, o funcionamento deles iria diminuir. Por exemplo, se eu tivesse 5 lâmpadas ligadas em série, elas iriam diminuir o brilho. E a gente não tem interesse em diminuir o brilho da lâmpada. Né? E por fim, eu tenho que a resistência total do circuito ligado em série é a soma de todas as resistências, né? A soma algébrica mesmo. Então, nesse caso aqui do exemplo que eu trouxe da figura lá do canto inferior direito, 2.000 ohms com mais 4.000 ohms, o resistor equivalente seria de 6.000 ohms. Ligação em paralelo. Vamos acompanhar 3 características desse tipo de ligação para que fique bem claro qual é a diferença da ligação em série para a ligação em paralelo. Tá? Acompanha comigo no slide. As ligações em paralelo ocorrem sempre entre 2 nós. Nó, aí, nesse caso, é a junção. Tá? Apresentando-se em 2 ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Já o inverso da resistência elétrica equivalente é dado pela soma dos inversos das resistências. Confira na figura abaixo alguns elementos do circuito ligado em paralelo.
Novamente eu trouxe uma figura aqui no canto inferior direito e agora um exemplo de uma ligação em paralelo. Repare que é diferente do outro elemento do outro circuito em série. No circuito em série, o final do primeiro resistor estava conectado ao início do segundo resistor. Já na ligação em paralelo, vocês acompanham aqui que cada parte do resistor estão ligados no mesmo ponto. Então, tanto o resistor de 4.000 quanto o resistor de 2.000 estão ligados no mesmo ponto. Significa dizer que eles estão ligados no mesmo potencial. Tá? Então, essa é uma característica da ligação em paralelo. Outra característica que aparece aqui no texto é que a corrente elétrica é dividida. Claro, né? Nesse caso aqui, ele tem vários ramos. A corrente elétrica tem vários caminhos para passar. Por isso que a corrente elétrica ela se divide. Isso acontece na nossa casa também. Cada elemento do circuito residencial que eu for ligando vai se aumentar a corrente elétrica total. Então imagine, estou na sala, liguei a luz. Eu tenho uma corrente elétrica X. Se eu fui no banheiro, acendi a luz, eu tenho agora uma corrente elétrica 2x. Se eu fui no meu quarto, acendi duas lâmpadas, eu tenho agora uma corrente elétrica 4x. Ou seja, a corrente elétrica que está entrando na sua casa é o somatório de cada corrente elétrica de cada aparelho. Tá? E para finalizar, a terceira e última característica, é que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de cada resistência. Tá? Qual é a grande vantagem desse tipo de ligação? Que é a que nós usamos em casa. É que mesmo que um aparelho ele queime, os outros continuam funcionando normalmente, porque a corrente elétrica ela tem caminhos diferentes para passar. Seguindo a nossa discussão, vamos agora para dispositivos de controle. Os dispositivos de controle são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como, por exemplo, potencial elétrica e corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são voltímetro e amperímetro. Os voltímetros apresentam resistência elétrica altíssima e devem ser conectados sempre em paralelo ao ramo do circuito em que se deseja determinar a tensão. Já os amperímetros têm resistência elétrica muito baixa e devem ser ligados em série com o circuito. Pessoal, aqui nós estamos falando de dispositivos que servem para medir a tensão e medir a corrente elétrica. Primeira coisa, se eu quero medir a corrente elétrica que passa por uma determinada parte do circuito, eu preciso fazer com que essa corrente elétrica ela passe pelo dispositivo, pelo próprio amperímetro. Por isso é que o amperímetro ele deve ser ligado em série. Não esqueçam disso. O amperímetro deve ser ligado em série no circuito, para que a corrente elétrica passe por ele, para que assim ele possa medir. Para isso, ele tem uma resistência muito baixa. Né? Por quê? Para ele não influenciar no circuito. Já o voltímetro, ele é usado para medir tensão. Se ele é usado para medir tensão, ele não pode ser conectado em série. Ele tem que ser ligado em paralelo. E para que a corrente elétrica não passe por ele, ele tem que ter uma resistência muito alta para dificultar a passagem de corrente elétrica e não haver passagem de corrente. Sendo assim, ela vai conseguir medir a tensão entre dois pontos. Tá? Aqui no slide, novamente, eu tenho uma representação do voltímetro e do amperímetro. Sempre que aparecer essa letra V dentro de um círculozinho, tá? Eu tenho um voltímetro sendo representado. Quando aparecer o A maiúsculo aqui, dentro desse círculo, eu tenho um amperímetro sendo representado. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês, não esqueçam de estudar todas as representações de elementos que estão no circuito elétrico. Nós estamos falando aqui sobre amperímetro, sobre voltímetro, falando sobre resistores,
falamos sobre fontes de tensão. Não falamos aqui, mas pode aparecer na prova do Enem, capacitores, né? E assim sucessivamente. A representação da chave liga-desliga de um circuito elétrico. Então é fundamental que vocês peguem um livro de física ou façam alguma consulta na internet, tá? Para que vocês observem como vocês representam esses elementos dentro de um circuito. Ok? Nesse slide, eu trouxe exatamente o que a gente chama de multímetro. Professor, mas o que é multímetro? Multímetro é justamente o aparelho que acumula a função de voltímetro e amperímetro. E até mesmo de ohmímetro, para medir a resistência. Então, com esse mesmo aparelho, eu consigo medir a resistência elétrica, eu consigo medir a corrente elétrica e consigo medir também a tensão elétrica do meu circuito. E para isso, ó, vocês acompanham aqui na figurinha, eu tenho uma chave seletora. Ao girar essa chave, eu vou selecionando a grandeza física que eu quero medir. Agora vamos falar um pouquinho sobre dispositivos de proteção. Basicamente, vamos falar sobre dois dispositivos, os fusíveis, né, e os disjuntores. Eles basicamente têm a mesma função, mas princípios físicos de funcionamento diferentes. Tá? Acompanhe aqui no slide sobre cada um deles. Fusíveis são dispositivos conectados ao circuito que têm como função principal a proteção do circuito contra sobrecargas da corrente elétrica, evitando possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima do circuito, explosões, eletrocutamento. Já os disjuntores têm o mesmo papel dos fusíveis, mas o que difere os dois é que o disjuntor ele pode ser reativado, ligando a chave do dispositivo de manobra, enquanto que nos fusíveis queimados nós precisamos trocá-los por novos, podendo até tomar choque quando isso não ocorre quando religamos o disjuntor. Tá? Então, pessoal, qual é a diferença de funcionamento de um fusível para o disjuntor? Fusível, vocês vão ver aqui, ó, que ele é formado por uma película de vidro, tá? Um tubo de vidro, e eu dentro eu tenho um filamento, um fio, né? Geralmente de um material metálico, e que ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica é maior do que o circuito elétrico suporta, esse filamento de metal, ele rompe, ele derrete. Lembra o que a gente falou sobre efeito Joule? Aquecimento devido à passagem de corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica passa por esse filamento, ele vai aquecer. Se a corrente elétrica for muito grande, ele vai derreter esse fio. Circuito aberto, a corrente elétrica deixa de passar e aí eu consigo proteger os outros elementos do meu circuito. Essa é a função do fusível. Já nesse outro slide, eu tenho aqui os disjuntores. Né? Os disjuntores, eles são característicos porque ele tem a chave de religar. O princípio de funcionamento do disjuntor, ele é diferente. Né? Geralmente vai estar associado, quando a corrente elétrica passa, eu tenho uma chave magnética. Se a corrente elétrica for muito grande, essa chave magnética vai ser acionada e desligar o disjuntor. Então, para isso eu vou lá e ligo ele novamente e consigo fazer uso, tá, do meu circuito elétrico. Se isso estiver acontecendo muitas vezes na sua casa, é porque talvez seja necessário redimensionar, trocar o disjuntor. Vamos supor que você colocou na sua casa um disjuntor de 15 amperes. Mas quando você está utilizando seus aparelhos elétricos, a corrente elétrica que está entrando na sua residência, na sua casa, é de 20 amperes. O que vai acontecer? Se o disjuntor só permite 15 e você está querendo usar 20 amperes, ele vai a todo momento disparar. A todo momento a chave magnética vai ser acionada e o disjuntor ele vai ser desligado. Agora que a gente já teve uma compreensão sobre os conceitos básicos que estão relacionados sobre circuitos elétricos, é hora de exercitar.
E para isso eu selecionei novamente algumas questões dos Enems anteriores. A primeira delas foi a do Enem de 2018. Vamos acompanhar comigo aqui no slide o enunciado dessa questão. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade da corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro, é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitola do fio, intensidade da corrente elétrica, massa suportada pelo disjuntor. Então aqui, vocês podem ver comigo, ainda acompanhando aqui nos slides, que eu tenho um quadro, uma tabela, onde eu tenho circuito 1, circuito 2 e circuito 3. Eu tenho a tensão em que está submetido cada um desses circuitos, que são respectivamente 110, 220 e 220 volts. Na terceira coluna eu tenho a espessura do fio. Na quarta coluna eu tenho o disjuntor que está associado a cada um dos circuitos. E na última coluna eu tenho aí o aparelho elétrico, a potência do aparelho que vai ser ligado a esse circuito. E a questão diz o seguinte: com base nesse dimensionamento do circuito residencial, em quais equipamentos está ligado adequadamente? Então repare, eu tenho tensão, eu tenho o disjuntor e tenho a potência do aparelho. Nós vimos aqui que existe uma equação que relaciona a potência, tensão e corrente. E é ela que a gente vai usar para responder essa questão. Vamos ainda acompanhando aqui no slide a resolução. Considerando que a potência ela é igual a tensão vezes a corrente, eu posso dizer que a corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. Se eu pegar o circuito 1, a tensão, ou melhor, desculpe, no circuito 1, a potência do aparelho ligado é de 4.200 watts. E a tensão que ele está submetido é 110. Quando eu faço o cálculo aí, 4.200 dividido por 110, eu vou ter 38,2 amperes. Se eu olhar, o disjuntor máximo do circuito 1 é de 20 amperes. Significa dizer que ele não está dimensionado corretamente. Vamos para o circuito 2. Circuito 2, eu tenho um equipamento de 4.200 watts e ele está ligado a uma tensão de 220 volts. O que me dá uma corrente de 19,1 amperes. Quando eu olho para o disjuntor do circuito 2, o disjuntor é de 20 amperes. Então está dimensionado corretamente, já que o disjuntor é inferior. Circuito 3, eu tenho um equipamento de 6.600 watts ligados a uma tensão de 220, o que me dá uma corrente de 30 amperes. Se eu olhar para o disjuntor desse circuito, ele é um disjuntor de 35 amperes, significa dizer que ele está dimensionado corretamente. De maneira que eu tenho como alternativa correta a letra E. Apenas os circuitos 2 e 3 estão dimensionados corretamente. Indo para a segunda questão, também do Enem de 2018, o enunciado diz o seguinte: alguns peixes, como o poraquê, que é uma enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Aí eu tenho um quadrinho que apresenta a potência de vários equipamentos. Eu quero saber o seguinte: o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por um peixe em perigo é... Então eu tenho, potência é tensão vezes a corrente elétrica. Nós vimos que o peixe, ele libera uma tensão de 600 watts, ou melhor, 600 volts, desculpe, e aí gera uma corrente de 2 amperes. Quando eu faço o produto 600 vezes 2, eu tenho então uma potência de 1.200 watts. Com essa potência eu consigo ligar que aparelho? Basta eu consultar a tabela e aí eu vou ter aqui como resposta a letra D. Então o peixe
ao dissipar uma potência de 1.200 watts, é suficiente para ligar uma churrasqueira elétrica. Terceira questão, ela foi retirada do Enem de 2018 e fala sobre smartphones e tablets. Hoje em dia, eles não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material transparente, condutor, que não se encostam até que alguém pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde os circuitos podem ser fechados por meio do toque. Então aqui, qual é a resistência equivalente do circuito provocado por um toque que fecha o circuito A? Eu trouxe aqui a figurinha, eu tenho 4 resistores, tenho aqui 2 resistores que estão conectados em série e tenho ali o ponto A e o ponto B do circuito que está aberto. Quando eu pressiono essa tela, eu vou fechar o circuito no ponto A. Então aqui eu botei uma representação 1 do circuito fechado no ponto A. Na hora que o circuito está fechado no ponto A, o circuito B está aberto, ele não faz parte mais do circuito. E aí, a representação 1 diz o seguinte: ao tocar no ponto A e fechar o circuito, damos origem a um novo circuito, agora composto por 3 resistores de 4.000 ohms. Está aqui a representação 2. Na representação 2, o novo circuito com 3 resistores é uma associação mista. Os 2 resistores em paralelo podem ser substituídos por um resistor equivalente. Então, repare que eu tenho 2 resistores de 4.000 ohms em paralelo, e fazendo essa associação, vocês podem fazer o cálculo com mais calma em casa, eu vou ter um resistor equivalente de 2.000 ohms. Quando eu substituir esses 2 resistores por um resistor de 2.000 ohms, é a representação 3, eu tenho, por fim, os resistores associados em série, que podem ser substituídos por um novo resistor equivalente, dado pela soma dos resistores 4.000 ohms e 2.000 ohms, de maneira que eu tenho um novo resistor de 6.000. Para a resolução dessa questão, vocês precisam dominar, então, como se obtém a resistência equivalente de circuitos em série e circuitos em paralelo. De maneira que eu tenho aqui a letra C como sendo correta. Eu posso substituir todo esse resistor, ou melhor, todo esse circuito por uma resistência equivalente igual a 6.000 ohms. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente finaliza com esses seguintes tópicos. Primeiro, nós vimos na aula de hoje que a eletricidade ela estuda fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Um segundo tópico estudado na aula de hoje é que aprendemos sobre 4 grandezas físicas que são fundamentais para o estudo de circuitos elétricos, que são eles: corrente, tensão, resistência e potência elétrica. E por fim, nós falamos que existem 3 tipos de ligações em circuitos elétricos, que são eles as ligações em série, paralela e mista. Hoje nós finalizamos a nossa 5ª aula e novamente eu reforço a importância de vocês se dedicarem nessa reta final. Faltam pouquíssimos dias para o Enem e eu tenho certeza que se você mantiver o foco, todos nós vamos chegar juntos no Enem, trazendo mais essa vitória e essa conquista para você, aluno que está nos acompanhando até esse momento. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.